Fala galera que acompanha o CCV, o Clássica Clássica e vice-versa. E a gente vai agora de um vídeo que está um pouquinho atrasado. Eu não consegui gravar vídeo na segunda-feira. Hoje já é quarta-feira, né? O São Paulo, por exemplo, já ganhou de 9-1 ontem, do 4 de julho. E a gente vai fazer um vídeo sobre análise da rodada do Brasileirão, a segunda rodada, né? O Brasileirão começou assim realmente surpreendendo, né? Com alguns resultados, com alguns clubes que vêm se destacando, mas a gente vai tentar entender um pouco qual o rumo que o Brasileirão vai tomando nessas análises rodada a rodada. Então vamos lá, pessoal, vamos conversar sobre como foi essa rodada do Brasileirão, né? Os resultados, que era mais previsível, o que surpreendeu e o que esses resultados querem dizer, na minha opinião, ou não querem dizer, né? A gente começou a rodada, a segunda rodada, com o Atlético Goianiense 2-0 no São Paulo. O Atlético Goianiense conseguindo sua segunda vitória seguida, ele pegou o primeiro time, foi o Corinthians, agora ele já pega o São Paulo. O que eu acho que, obviamente, o São Paulo, como eu já tinha falado na primeira rodada, ele está um pouco ainda desinteressado no Brasileirão, né? Não deveria, porque caso ele precisa muito desses pontos, né, contra os pequenos clubes para conseguir garantir uma classificação para uma Libertadores futura, né? Então, assim, eu acho que foi realmente um vacilo do São Paulo. Em contrapartida, o Atlético Goianiense é o seguinte: ele começa muito bem ganhando dos dois clubes grandes, mas esse não é o campeonato dele, né? Não adianta ele ganhar desses clubes grandes se contra Bahia, contra Fortaleza, contra os clubes do mesmo tamanho que ele não vencer, porque o campeonato deles é jogando. Você sempre tem que pensar em jogar contra os times que você vai disputar o mesmo campeonato, tirar pontos dos clubes que vão disputar a mesma faixa de tabela que você. Então o Atlético Goianiense tem que fazer isso mesmo, porque cada pontinho para ele é muito importante, né? Mas ainda não dá para dizer assim, nossa, então o Atlético vai brigar pelo título? Não dá, pelo amor de Deus, né? Aí depois a gente tem um Santos e Ceará, né? Que o Santos ganha de 3-1. Eu até esperava um jogo um pouco mais difícil, né? Como eu disse, eu não acho que o Santos vai sofrer, como muita gente está falando na questão, vai cair esse ano. Eu não acho. Acho que o Diniz vai implementar o trabalho dele. Acredito que o Santos vai surpreender mais do que a gente espera, mas vai ter dificuldade sim, porque o plantel é muito enxuto e bem limitado tecnicamente. Não é um plantel que você olha e fala, caramba, esse time do Santos vai dar trabalho. Não, mas eu acho que o Diniz vai conseguir trabalhar bem com ele. Hora ou outra vai acontecer até por experiência própria, né? Como São Paulino, já que o Diniz era técnico do São Paulo ano passado. Vexames. Mas no geral acho que o Santos deve pegar ali acima da 10ª colocação, né, no Brasileirão. O Ceará tinha, acho que se eu não me engano, o Ceará tinha vencido o seu primeiro jogo, né, contra o Grêmio, pô. E aí depois agora ele perde pro Santos, né? Fica aí uma incógnita. Isso que o Ceará fez já é mais normal do que o Atlético Goianiense. De vez em quando você ganha de um time grande, de vez em quando você perde, né? Mas, como eu falei, o Ceará também, da mesma forma que o Atlético Goianiense, ele tem que se preocupar com os times da mesma faixa etária da sua tabela. O Atlético Goianiense, Bahia, Cuiabá, esses times aí, para ele não cair. Bragantino 3, Bahia 3, né? O Bahia e o Bragantino fizeram um grande jogo. O Bahia, inclusive, ainda está invicto, é o 5º colocado, né, na tabela. O Bragantino e o Bahia, né, eles estão com 4 pontos. O Bragantino é o 4º, o Bahia é o 5º colocado, né? O Bragantino vem forte, como eu já tinha dito, né? No primeiro jogo ele tinha goleado, né, a Chapecoense. O Bahia tinha goleado, acho que o Santos, né? E agora os dois empatam num jogo de muitos gols, 3-3, né? Eu não tô levando fé no Bahia, mas já tô começando a olhar com outros olhos esse time do Bahia, tá? Mas ainda acho que vai faltar técnico na hora que precisar de algo a mais. O Bahia não vai ter técnico, não. O Bragantino tava perdendo de 2-0 e aí virou para 3-2 e tomou um empate no final. Então o Bragantino ele realmente vai
surpreender muita gente, eu acho que vai buscar uma Libertadores. O Bahia ainda não sei, né? Mas é isso aí. Fluminense e Cuiabá, eu acho que foi 1 a 0 pro Fluminense, né? Como eu falei, o Fluminense, assim como o São Paulo, não acho que chega muito interessado no Brasileirão ainda, mas pegou o Cuiabá, né? Então, tinha que fazer o que fez mesmo. Ganhou de 1 a 0, tá ótimo, beleza? Fez a sua parte. Se tivesse realmente interessado no Brasileirão, poderia ter ganhado demais. Aí depois a gente tem o América e Corinthians, né? Que foi 1 a 0 pro Corinthians. Esse jogo realmente surpreendeu, porque como a gente vinha vendo, o Corinthians com muita dificuldade, mas eu havia alertado, o América não é esse bicho papão. O Lisca vai cair em breve do América, tanto que o América é um dos times que ainda não venceu no campeonato em 2 rodadas. O Lisca não fica até o final do campeonato, ele tem esse perfil, ele faz bons trabalhos num ano, no outro ano ele não consegue extrair nada mais, né, do clube. Então, a única coisa que ele conseguiu nesse ano foi o aumento do salário dele. O resto, o América tá jogando pior do que jogava no passado, não vem surpreendendo ninguém, e eu acho que vai ser isso mesmo. O Corinthians, mesmo assim, eu achava que o América ia vencer o Corinthians, mas não, o Corinthians venceu de 1 a 0. O Corinthians precisa desses pontinhos, não pode deixar escapar, porque pelo que a gente vem vendo do Corinthians, dá desespero. A gente até pensa em um Corinthians que pode sim brigar por um rebaixamento. Fortaleza e Inter, né, que foi o jogo da rodada, 5 a 1 para o Fortaleza. Eu já vinha falando, Ramírez tem que abrir o olho, né, tem que mostrar trabalho, porque tá difícil pro Ramírez. O Inter não tá jogando nada faz algum tempo, ele precisa mostrar evolução rápido. Eu já vinha falando isso aqui no canal, né? E tá se reforçando o que eu tô falando. Ele precisa realmente que tipo esse time comece a mostrar muito mais, porque é um time teoricamente até caro, não é dos mais caros, mas não é um time barato. Tem uma torcida, tem uma camisa, tem uma tradição. Então o Ramírez precisa acordar logo, porque a cobrança vai ser alta. O Fortaleza a gente já está começando a olhar com bons olhos. Eu já tinha falado aqui no primeiro vídeo. Quando você olha para o time do Fortaleza e para o banco, você vê um equilíbrio técnico, né? Você não vê assim um declínio. Por exemplo, o time titular é nota 6, o banco é nota 3. Não. O time titular é nota 6, o banco é nota 6 também. Então é muito bom isso para o Fortaleza. A princípio mostra que o Fortaleza não deve ter dificuldades na questão de rebaixamento, né? Porém, ainda não sei que acho que é o líder do campeonato hoje, né? O Fortaleza, mas não sei se dá para cravar que o Fortaleza vai brigar por uma Libertadores ainda, né? Depois a gente teve um Palmeiras e Chape, 3 a 1 pro Palmeiras. A Chape realmente também é um dos clubes que ainda não venceu. Inclusive é o Lanterna, um dos times que mais sofreu gols, e o Palmeiras atropelou. A Chape vai ter dificuldade, já tinha falado que o plantel é ruim, o time é nota 3, 4 e o banco é nota 2. Tipo, realmente é desesperador. A Chapecoense trouxe o Jair Ventura, acho o Jair Ventura bom técnico, mas não acho ele mágico, então ele não sei se ele vai conseguir surpreender com esse time aí não. Juventude 0, Atlético Paranaense 3, né? Juventude vai sofrer demais no campeonato, gente. Eu acho que é um dos rebaixados, acredito que o Juventude será um dos rebaixados. O Atlético já vai me surpreender um pouco, né? Também já está com 100% de aproveitamento, não sofreu gols ainda no campeonato. Ainda, como eu falei, eu não acredito muito no Atlético Paranaense, mas já começa a olhar com outros olhos, né? Alguns clubes que eu tinha falado, como Atlético Paranaense, Fortaleza e o próprio Bahia, que eu não levava muita fé, eu ainda já comecei a olhar com outros olhos, né, nesse Brasileirão. E aí por último a gente tem um Sport Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro venceu por 1 a 0. O Sport acho também que vai sofrer muito no campeonato, né? E o Atlético Mineiro, que a gente sabe que é um dos melhores elencos do Brasil, foi lá e ganhou de 1 a 0 magrinho, gol do Hulk. O Atlético Mineiro deve brigar pelo título ou pela Libertadores no mínimo, nada de anormal, né? Então aí a tabela ficou com Fortaleza em primeiro, Atlético Paranaense em segundo, Atlético Goianiense em terceiro, os 3 clubes que têm 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias.
Bragantino, Bahia e Fluminense, os 3 clubes que também estão invictos ainda, né? E que tiveram uma vitória e um empate. Aí o Palmeiras vem em seguida, né? Que ele tem apenas uma vitória e uma derrota. O Flamengo tem 3 pontos, mas só jogou uma vez, que ele não jogou nessa rodada. Atlético Mineiro, Corinthians, Ceará e Santos, os clubes que já venceram pelo menos uma vez no campeonato. Aí depois a gente vem com Cuiabá, Sport, São Paulo, Juventude e Inter, os clubes que ainda não venceram nesse campeonato, né? Que tem 1 ponto apenas. E o Grêmio, que só jogou uma vez também, ainda não jogou nessa rodada. E o América e a Chape, que são os clubes que perderam os 2 jogos que eles tinham para jogar no Brasileirão, né? A tabela agora, os próximos jogos, eu estava olhando o jogo da próxima rodada, eu achei bem mais interessante, com jogos muito bons, né? Até para quem joga cartola, vai ser jogos muito interessantes, bons de apostar, né? E é isso aí, gente. Por enquanto não dá para arriscar muita coisa. Depois a gente vai ver que rumo que vai tomando o campeonato, beleza? Ou a gente vai se vendo nos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.